meu povo, gravando esse vídeo aqui pós-jogo, né, contra o Londrina, derrota, desclassificação. O Atlético não passa para a final do Paranaense, perde para o Londrina de 1-0 em casa. E olha, aqui é justamente para responder, e eu quero que vocês respondam também, tá? Nos comentários. A gente, né, quer criar o debate aqui também dentro dos nossos vídeos gravados com vocês, ouvir a opinião de vocês. Vexame ou não é vexame o que o Atlético acabou fazendo nessa semifinal contra o Londrina? Ser desclassificado para o Londrina. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, mas é o Paranaense não vale nada. O foco é o Brasileirão, é óbvio que o foco é o Brasileirão, né? Não vale a pena ficar aqui lamentando. O Paranaense cumpriu o seu objetivo, que é revelar os meninos, revelar jogadores para o principal, e esse objetivo, foi mais do que cumprido. Aliás, parabenizar os nossos aspirantes, né, que fizeram aí os jogos do Paranaense. João Correia, que foi muito bem. A gente deve lembrar, né, o João Correia só tem uma derrota, a derrota no Atletiba, e agora para o Londrina em casa foi no comando do Odair. João Correia fez o seu trabalho agora, né, o comando ali do Sub-20 no Brasileirão Sub-20, que também já estreou. E, enfim, apesar disso, a gente chega nessa semifinal com um time, principalmente não, gente. Um time inteiramente reserva dos principais. Os 11 titulares são os reservas praticamente imediatos das peças que tem no principal. Então, só a partir daí, eu já tinha falado aí na programação da Threads, na nossa grade, de que isso tinha uma responsabilidade muito grande para o Atlético, de que se não performassem, isso sim ligaria um alerta, isso sim seria perigoso, isso sim me traria um sentimento pior do que se realmente fosse a piazada jogando, fosse ali o Sub-23, Sub-23 não, desculpa, o Sub-20, né, o Sub-23 era outra época, mas um Sub-20, né, os meninos que foram lá jogar o Brasileirão e que fizeram jogos pelo Paranaense também, só não fizeram dessa vez porque estavam cumprindo a sua tabela, os seus torneios. Se fossem esses meninos, eu poderia entender mais, né, o comando do João Correia. Mas quando você tem uma equipe que são as reservas do principal, do time principal, e vamos lá, um primeiro tempo que Dudu esteve apagado, Bruninho também para mim faltou muito aparecer, Léo Pelé cometendo os erros, né, que cometeu, inclusive o gravíssimo que se tornou o gol. Um Felipinho que foi dedicado, sim, mas que, cara, a maioria dos passes é pro lado, não consegue, né, teve uma jogada, acho que ele conseguiu até jogar pra frente. Um primeiro tempo que você tem principalmente Felipe Chiquete, João Cruz jogando muito, Gilberto participou muito bem de todo o jogo, né, não só do primeiro tempo, o Léo Derek tentando também contribuir. Um Atlético que tinha sim suas peças apagadas em campo, mas ainda tentava alguma coisa, ainda ameaçava. E aí, um segundo tempo com trocas, né, com aí sim titulares do principal praticamente entrando. O Viveiros, tudo bem que o Leozinho virou a terceira opção, mas não deixa de ser, né, um jogador de principal, entrando para reforçar. Tivemos Steve Mendonça entrando também, tivemos a Pele entrando. Aí sim, né, você chama a cavalaria para jogar esse segundo tempo e isso não resulta em nada, não traz resultado. O Atlético, mais uma vez, como foi contra o Corinthians, até cria volume, né, mas sem eficiência. Não consegue aproveitar. Temos mais um pênalti, um terceiro batedor perdendo pênalti também. Isso tem que ser verificado, o que está acontecendo. Temos mais de 14 escanteios que não são aproveitados. E olha que o Odair vem fazendo, né? Outra alternativa que são os escanteios curtos com jogadas ensaiadas. Tivemos ao final do jogo 5 atacantes em campo. 5 atacantes em campo. E um momento em que o Aguirre fica na área. No final, o Mikael tendo que ir para a área para tentar aproveitar alguma coisa. Um Atlético que ronda a bola ali pela área, mas não consegue se infiltrar, não consegue ser eficiente contra blocos baixos. De novo, mais uma vez. Perde um pênalti que pode ser decisivo para o resultado, mais uma vez. E a gente está falando aqui de vergonha e vexame porque são os titulares desse time. Quem esteve em campo, a partir do momento que o Odair coloca os titulares do principal em campo, ele assume o risco, né, de falar, botei aqui a cavalaria e mesmo assim não dá resultado. Mesmo assim, o Atlético não consegue fazer nada. Mesmo assim, a impressão de que 50 minutos poderiam durar e o Atlético não faria gol do mesmo jeito.
Então é sim preocupante, é sim uma vergonha, um vexame, né? Com todo respeito ao Londrina, que fez seu jogo, fez suas estratégias certíssima, correta, saiu, mereceu o resultado. Não dá pra gente dizer aqui que ninguém mereceu. Jogou pra isso, veio jogar a vida, deu a vida, está nessa final. Depois de muito tempo esperando por isso. Que nada contra o Londrina, todos os respeitos agora, né? Mereceram, vão curtir essa final aí contra o Operário. Mas é sim pro Atlético, que agora é um time de Série A. Deveria ser um time de nível de Série A jogando, querendo ou não, também com o time de Série B, que também, né? Recém conseguiu o seu acesso aí pra Série B. É um Atlético que não conseguiu apresentar variações, que empilhou atacantes e mesmo assim não conseguiu fazer gol. Então sim, chega a ser vergonha, vexame, pra mim pelo menos, nesse ponto. Por mais que o Paranaense não falha nada, por mais que eu sei que isso não queira dizer que o ano está perdido, né? Até porque a gente ganhou o Paranaense em 2024, de forma invicta, e olha no que deu. O Paranaense não quer dizer nada pro resto da temporada. Isso eu entendo. Mas o que diz pro resto da temporada é justamente um jogo desse. É justamente o que diz que um principal precisa sim de reforços. Quando a gente fala de um nível de Série A. Quando eu olho um principal do Atlético jogando da forma que jogou, tendo dificuldades contra adversários que não são do nível que vai enfrentar na Série A. É nisso que é preocupante. E é nisso que chega a ser vergonhoso o que foi apresentado em campo. Enfim, deixando aqui meu desabafo, né, minhas questões do que foi esse jogo, mas eu quero saber de vocês também. E aí? Foi vexame? Foi vergonha? Como vocês chamam essa desclassificação do Atlético para o Londrina? Como vocês veem? Se para vocês não se importam também, gente, todas as opiniões são super bem-vindas. Mas a gente quer ouvir de vocês também, né? Se para você não se importa, o porquê, seus argumentos, se para você se importa, os seus argumentos também, deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o like e se inscrever aqui na Threads. Continuamos. O ano tem muita coisa pela frente. O Atlético tem uma Série A que é o mais importante de tudo para conquistar, principalmente, primeiro os seus 45 pontos. Mas para isso, Atlético, pelo amor de Deus, o alerta está ligado. Precisamos de reforços urgentemente.